Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando a todas e todos mensagem de fé, vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Sempre é bom a gente iniciar o novo dia nos colocando-nos sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E estamos hoje numa terça-feira, que é a nossa devoção ao nosso grande anjo da guarda, o nosso companheiro, que sempre está ao nosso lado, nos iluminando, nos advertindo, nos protegendo e também pedindo que andemos sempre pelo caminho da verdade, da justiça e da fraternidade. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me governe, ilumine. Amém. Estamos hoje terminando o mês de junho. É um mês que muitas festividades no mês de junho. Assim, vamos dar uma pequenina repassada, fazer uma sinopse, ou seja, uma visão de conjunto deste mês de que nós estamos terminando, o mês de junho. Foi um mês de muitas festividades em louvor do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da Luz, aquele que vai iluminando a nossa vida pelo caminho certo. Aliás, como faz a Bíblia Sagrada, sempre Deus Pai e o seu Filho Cristo Jesus, que se encarnou. O que quer dizer encarnar-se? Tomar a nossa carne, sendo um ser humano igual a nós, seres humanos, em tudo igual a nós, menos no pecado. E então, Deus Pai e Cristo Jesus sempre nos orientou pelo caminho do bem. Agora, aquelas pessoas que acham melhor por causa do seu orgulho. Aliás, eu li ainda 3, 4 dias atrás, o que faz que a pessoa se afaste de Deus é o seu orgulho, o seu amor próprio, a sua autossuficiência, pensando, não, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa muito rica, eu sou uma pessoa altamente falante, eu tenho a minha posição, eu tenho o carrão do ano, eu viajei já pelo mundo e tal. E daí? Você é um pequenino ser humano. Você que viaja tal, não sei o quê, e vai de avião. E se o avião cair? Aliás, eu li ontem ainda, onde um país lá, não me lembro agora qual é o país, e tal, onde um avião caiu, não me lembro o país. Bem, parece que eram 23 pessoas, e morreu o piloto, morreu o auxiliar de piloto, morreram muitos pilotos aprendizes de pilotos fazendo uma viagem e tal, não sei o quê, mas perto do aeroporto de tal país, ele capotou, caiu e morreram, pegou fogo, morreram todos. Então a gente tem que pensar um pouco que nós somos uma pequenina criatura humana. Por que orgulho? E aliás, já falei muitas vezes aqui, Deus resiste aos orgulhosos.
Deus não gosta, aliás, ninguém de nós gosta de uma pessoa vaidosa, orgulhosa, cheia de si, porque eu tenho 2, 3 faculdades. E daí? O Papa, quantas faculdades tem? Eu, por exemplo, também estudei todo o fundamental, o ensino médio, assim todos os padres, a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia, depois eu fiz o curso de psicologia e parapsicologia e continuo sempre estudando para preparar os programas. E a minha vida é bastante agitada. Hoje, ontem à noite, meia-noite eu fui deitar. Quantas vezes é meia hora da manhã? Lendo, pesquisando, rezando, louvando a Deus. É saber se colocar no seu devido local. A pessoa diz que é orgulhosa. E daí? Fez 1, 2 ou 3 faculdades. O que é isso em comparação das 80 faculdades diversas que nós temos na nossa Universidade Federal? E na Universidade de São Paulo, quando me consta, são 140 e poucos cursos diferentes. Você tem só apenas 2 ou 3 cursos de faculdade e se considera o tal. Se você é tão inteligente, invente o remédio contra o CA, contra o câncer. Se você diz que você é muito inteligente e tal, né? Invente o remédio contra o HIV, contra a AIDS, que milhares e milhares de cientistas e médicas e médicos no mundo estão há anos e anos estudando para chegar a essa pesquisa. Inventa um remédio contra a gripe, que está continuando sempre. As vacinas estão ali, mas para eliminar a gripe. Então, você vê que você é uma pequena criatura. E nós vemos grandes cientistas, grandes personalidades que reconhecem a sua pequenez, na sua inteligência. Agora, tem aqueles que, infelizmente, são orgulhosos, mas, então, na festa agora em junho, nós celebramos diversas festividades do Divino Espírito Santo, e já muitas foram celebradas com o cortejo imperial, que foi lá 1227, se bem me lembro, quando a rainha Santa Isabel, rainha a Santa de Portugal, fez aquela promessa ao Divino Espírito Santo. Se o marido dela, Dom Dinis, e o filho, que era rei do país Aragão, eles estavam em encrenca, em briga, se eles não guerreassem um país, o pai, contra o filho, e quantas centenas ou milhares de mortes que não haveria, ela fez a promessa. Se os dois entrarem em acordo, entrarem em paz e não havendo guerra, eu vou fazer uma procissão, uma promessa que ela fez, uma procissão com todas as pessoas do palácio, com as crianças, adolescentes e jovens e todos do palácio, e mais todos os devotos do Divino Espírito Santo, do palácio até a igreja. E o meu marido, então, levará o cetro, aquele bastão, o arcebispo usa o cajado, e o general, os reis, o cetro do poder, e a rainha coroa. Eu vou levar e vamos colocar sobre o altar. E assim ela fez. Então já celebramos, e são centenas e centenas de festividades no Brasil, que foram os nossos irmãos Açores, que lá de Portugal trouxeram essa bonita devoção. Eu, por exemplo, domingo, não nesse, no outro domingo eu participei, celebrando a Santa Missa, presidida pelo pároco do Santuário Nossa Senhora de Fátima, Padre Mário José Raimondi. É uma maravilha essas festividades, com todo aquele cortejo imperial. E ainda diversas, temos 15, durante o ano, cada ano, 15
festividades litúrgicas em louvor do Espírito Santo no nosso município de Florianópolis e todo o litoral de Santa Catarina e mesmo algumas cidades e do Brasil que celebra essa festividade ainda no dia 4 e 5 de julho, bem como, então, teremos ainda na Capela São Pedro, no Pântano do Sul também, essa festividade, do dia 10 a dia 12 de julho, na comunidade de Monte Serrate, Nossa Senhora de Monte Serrate, que fica aqui em Florianópolis, onde o padre Wilson Gro, ele que há anos está nessa comunidade fazendo um trabalho maravilhoso, orientando os adolescentes e crianças e jovens nos estudos, e como é importante o estudo. As crianças, adolescentes e jovens, e mesmo pessoas adultas que não estudaram, deveriam sempre estudar. E graças a Deus, Santa Catarina, para quem acompanhou, está acompanhando, tem apenas 1,5 de analfabetos. Então, Monte Serrate, no dia 10 a 12 de julho, e no Campeche, dia 18 e 19 de julho, na Capela São Sebastião. E assim também, futuramente, vamos anunciar aqui ainda, na Barra da Lagoa, na Capela São Pedro, na Capela Santo Antônio de Lisboa, também na Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, no Rio Vermelho, em Canasvieiras, ainda serão celebradas essas festividades. E que todos nós sejamos sempre devotos do Divino Espírito Santo. E na entrada da catedral tem uma oração, como também na secretaria ali de Coqueiros, tem uma oração muito bonita em louvor ao Divino Espírito Santo, que é o Espírito da inteligência. E quantas pessoas que realmente rezando ao Divino Espírito Santo, o Espírito Santo vai iluminando as pessoas, seja nos concursos, seja nas provas, no colégio, nas escolas, seja no Enem, seja em qualquer vestibular. Pessoas que passaram numa faculdade bastante difícil, porque são milhares e milhares, uma faculdade que muitos gostam de passar. 5 pessoas vieram e me disseram, Padre Pedro, nós rezamos essa oração em louvor do Divino Espírito Santo e ficamos tranquilos, ficamos calmos, podemos responder quase todas as questões e entramos para essa faculdade e tal, né? Então, nós sabemos, o Espírito Santo, nós sabemos também que 30% a 35% das pessoas que rodam, que não passam, que não têm o resultado suficiente para entrar na faculdade, mais quando é mais difícil, então o que acontece? É o nervosismo, é a ansiedade. Então, reze ao Espírito Santo. E nós também vamos rezar, já rezei algumas missas e tal, e vamos rezar e louvar essa tragédia provocada pelos terremotos na Venezuela, que deixou um rastro de mais de 1.500 mortos e mais de 40.000 desaparecidos, que por certo estão debaixo dos escombros, e centenas de pessoas feridas. E assim, então, nós rezemos e também peçamos a proteção de Nossa Senhora da Saúde em favor das pessoas feridas. E quanto é importante que nós também voltemos-nos para essas pessoas que estão passando por situações difíceis. Ainda bem que
24 ou mais países do mundo estão unidos, estão trabalhando para resgatar as pessoas debaixo dos escombros. Do Brasil, por exemplo, foram, quanto me consta, muitas pessoas, 37 bombeiros e pessoas com equipamentos, e quantas pessoas, médicas e médicos, enfermeiros e enfermeiras, que lá se encontram se dedicando em favor dos nossos semelhantes. Bem dizia o Papa Bento XVI, quem é o nosso próximo? O nosso próximo, o nosso semelhante é aquele que no momento está necessitado de nossa ajuda, de nossa proteção. E lá então se encontram pessoas da enfermagem, da psicologia e assistentes sociais. Então, e também muitas pessoas enviando alimentos também, o governo brasileiro igualmente, e medicamentos para esse país. Aliás, Cristo Jesus nos previne, está bem claro na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, onde no Mateus, capítulo 25, versículo 13, Cristo diz, vigiai, porque não sabeis, ninguém sabe o dia e a hora da nossa partida desta vida para a eternidade. E também no Marcos capítulo 13, versículo 32, onde ninguém sabe quando partirá desta vida para outra. Por isso devemos sempre estar preparados para nos apresentar um dia diante de Cristo Jesus. Agora, vamos ouvir da Sagrada Escritura de Mateus, capítulo 16, versículo 39, onde lemos uma passagem da Sagrada Escritura, porque neste sábado e domingo, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou, comemorou e realizou a festividade litúrgica das colunas fundamentais, das colunas mestras da Igreja Católica. São Pedro, o primeiro Papa que governou, que coordenou a Igreja Católica do ano 33, quando Cristo Jesus fundou a Igreja Católica, dando a sua vida no alto da cruz, morrendo por nosso amor e abrindo as portas do céu que estavam fechadas devido ao orgulho de nossos primeiros pais. Quando Deus expulsou nossos primeiros pais do paraíso, da felicidade, por quê? Porque eles disseram, por que nós vamos obedecer a Deus? Nós também somos inteligentes, nós também somos belos, somos bonitos, nós queremos também ser Deus. E é naquele momento que Deus se aproxima deles e diz, antes de expulsar vocês, é bom que vocês saibam, eu sou o único e verdadeiro Deus. E expulsou. E desde então ficou fechado lá as portas do céu e Cristo Jesus, com a sua morte, abriu. Vamos ler agora a passagem onde Cristo Jesus fala com São Pedro, ele dando as chaves do reino dos céus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens, os seres humanos, ser o Filho do homem, Cristo Jesus? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias e outros ainda que é um dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou, e vocês que andam 3 anos comigo, para vocês apóstolos,
quem sou eu? Veja o que é que diz São Pedro. São Pedro, então, respondeu, tu és o Messias. O Messias que eles estavam esperando, o enviado de Deus, o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, respondeu a Pedro. O que é que ele respondeu? Veja só. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra nós sabemos é algo duro, é um fundamento forte. Então a Igreja Católica está bem fundamentada no dizer do próprio Cristo Jesus, repetindo aqui claramente, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A Igreja Católica foi fundada pelo próprio Cristo Jesus. Todas as demais igrejas, seitas, religiões, milhares e milhares pelo mundo, todas são fundadas por seres humanos. A Igreja Católica não. É o Cristo Jesus, Filho de Deus, que deu a vida por nosso amor. Então veja bem, diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno, o demônio, nunca poderá vencer a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja, tudo que tu, Papa, ligares, aprovares na terra, será ligado, será aprovado nos céus. Tudo que tu, Pedro, tu, Papa, atualmente, Leão XIV, tudo que tu desligares, desaprovares na terra, será desaprovado no céu. Procuremos sempre ter, rezando especialmente pelo Papa. E esse é o 257º Papa, numa série ininterrupta desde quando São Pedro, primeiro Papa, morreu, logo veio São Lino, e todos numa série ininterrupta até ao Papa Leão XIV. E sempre o Papa é o representante de Cristo na Terra, então ele precisa muito de oração. Que tenhamos sempre uma obediência no segmento da doutrina do Papa, na doutrina dos bispos, na doutrina dos diáconos, dos sacerdotes, dos catequistas. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E no dia do Papa, nesse ano, dia 28, foi realizado uma coleta especial chamada Óbolo de São Pedro. É um dinheiro que nós colocamos do mundo inteiro no departamento econômico lá. Não é o Papa que mexe com esse dinheiro. Mas ele, quando dá um terremoto, quando há uma inundação, quando há deslizamento, quando há um maremoto, quando está uma calamidade climática, podemos ver, em geral, o Papa envia, no momento presente, euros ou dólares para aqueles países, agora no caso Venezuela, é o nosso dinheiro, a nossa esmola, na mão lá do Vaticano, na mão do Papa, para que ele possa distribuir. Então, nós estamos com nossa ajuda, colaborando, por exemplo, nesse caso, na situação dos terremotos lá em Venezuela. Procuremos sempre rezar pelo Papa. Então, saibamos que ele é aquele que precisa de nossa oração. E também o nosso programa não é somente coisa religiosa, também
Por exemplo, nós nos alegramos com o quê? Com o que nós soubemos da questão das estradas. Todos nós queremos aulas boas, estradas boas, segurança. Isso depende muito das autoridades, que são, pelo voto, constituídas em cada município, em cada estado, em cada nação. E nós, então, há umas 2 semanas atrás, então, quanto o povo de Itajaí, de Navegantes, da Penha, de Luiz Alves, e mesmo o povo da região de Itajaí, não se alegrou ante a feliz notícia e com a coragem e o dinamismo do nosso governador, Jorginho Melo, em iniciar os primeiros 25,8 quilômetros da via mar entre Luiz Alves e o porto de Itajaí. São 145 quilômetros que estão previstos para uma outra via, porque a BR-101 está superlotada, carros e mais carros. Semana passada o que aconteceu? Chegou em Itajaí um navio com 7.216 veículos para o estado de Santa Catarina. E eu soube que existe mais 2 desses navios pelo mundo, distribuindo, vendendo, colocando mais veículos. E estão em construção mais 6 desses navios. Então vejam bem, alguém pode estranhar, Padre Pedro, eu sempre aprovo o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, o deputado, o senador, o governador que trabalha, o presidente que trabalha para o bem do povo. Infelizmente, ainda hoje eu li uma nota num jornal onde quantas pessoas constituídas, porque não agem bem, aplicando terrivelmente má o dinheiro, embolsando o dinheiro, às vezes para lá e para cá, e não aplicando para o bem do povo. Então, especialmente, procuremos sempre apoiar as boas iniciativas de qualquer político e continuemos olhando e também rezando por eles. Eu sempre procurei agir desse modo. Já me convidaram para tempos passados para um cargo político. Não, eu sou padre, me sinto muito feliz e rezo pelos políticos para que sempre o Espírito Santo os ilumine. E que os santos que celebramos hoje realmente possam também influenciar os políticos e continuemos no nosso agasalho em favor das pessoas necessitadas e nosso agradecimento a todas as pessoas que, de um modo ou outro, estão colaborando na distribuição, a equipe de costura, que também está realizando algo de positivo também nessa campanha de agasalho. E a todas e todos almejamos término feliz a nossa gratidão para com Deus e também pedindo para que a Trindade Santa continue a nos iluminar nesse novo mês de julho, que já estaremos em breve celebrando a festividade de Santa Paulina. E nesse momento de saúde, alegria, paz, otimismo, felicidades, a nossa prece em favor das pessoas enfermas e a bênção em favor dos doentes, em favor da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 3 às 3:30 da tarde, se Deus quiser. Tome com fé esta água abençoada.